10 minutinhos depois das 4 da tarde, cá estamos de regresso com o nosso programa consultório que continuamos a levar até si. Vamos analisar os preocupantes dados sobre a obesidade infantil em Portugal e a explicar também de que forma maus hábitos alimentares podem comprometer a saúde digestiva e aumentar o risco de doenças como o cancro coloretal. Portanto, convido-o a juntar-se a nós também, partilhar aqui a sua questão sobre este tema, esclarecer a sua dúvida relacionada com esta especialidade de gastroenterologia. Pode continuar a inscrever-se através do nosso número de telefone 22-508-3297, do endereço e-mail consultório@portocanal.pt ou ainda do nosso WhatsApp 963-143-663. Junte-se a nós, ficamos deste lado, fique desse também, até bem perto das 5 da tarde. Connosco no consultório já está o Dr. Armando Peixoto, médico gastroenterologista. Obrigada por juntar-se a nós, Sr. Doutor. Obrigado, Sra. É sempre um privilégio recebê-lo. Obrigada por depois, mais à frente, ouvir também os nossos telespectadores. Portanto, esta semana, Sr. Doutor, saiu um relatório com alguns dados que nos deve, de facto, preocupar a todos. Mostram que 4 em cada 10 crianças têm excesso de peso ou obesidade. Até que ponto este cenário já se reflete na sua prática clínica? Boa tarde, obrigado novamente pelo convite. Obrigada, muito obrigada. Sim, nem estava à espera dessa primeira pergunta, porque é uma pergunta muito interessante para aquilo que podemos falar hoje, mas efetivamente são números que nos preocupam, são números que não são específicos de Portugal, são de um Portugal inserido numa cultura ocidental, com uma dieta chamada também ocidental, que infelizmente tem excessos que levam depois ao desenvolvimento de determinadas doenças, sendo que esses excessos depois muitas vezes são traduzidos nas tais excessos de peso e na obesidade, e dietas hipercalóricas, com baixa qualidade em termos de oferta daquilo que são produtos que são bons para a saúde, como a fibra, ou até mesmo o consumo de proteína proveniente de fontes menos processadas. Estamos num mundo em que os ultraprocessados são ubiquitários, estão em todo lado, na nossa alimentação, dentro e fora de casa. E Portugal, estes números são particularmente preocupantes, porque nós já tivemos uma trajetória mais positiva há uns anos atrás, sobretudo ali entre 2018 e 2019, e vê-se então uma tendência para voltar a aumentar o número de crianças com excesso de peso e com a obesidade, que vem naturalmente de políticas que provavelmente podem não estar a ser o mais eficazes, porque a política aqui entra muito naquilo que é a possibilidade de nós alterarmos estes fenómenos e, obviamente, que também a forma como a indústria alimentar e a economia à volta da indústria alimentar, que tende naturalmente a tornar mais acessível determinados grupos de alimentos ou formas de confeccionar alimentos que depois nos trazem, naturalmente, problemas de saúde, muitos deles relacionados, claro está, com a obesidade. Há um marketing muito forte, de facto, dos alimentos processados, que muitas vezes são mais rápidos, mais fáceis, com imagens muito apelativas também, certo, para os mais pequenos. E Sr. Doutor, estas consequências da obesidade e excesso de pele e excesso de peso infantil podem depois ter riscos na saúde digestiva a médio e a longo prazo também. Certo. Nós iremos ter a oportunidade para falar também por causa da questão do cancro coloretal. Mas a verdade é que o paradigma é este. A lancheira das nossas crianças hoje em dia vai refletir a nossa saúde digestiva daqui a 20 ou 30 anos. E isso já tem documentação do ponto de vista de evidência. Há pouco em off estávamos a falar por causa de um estudo. Há um estudo publicado há 4, 5 anos atrás numa das principais revistas de gastroenterologia europeia, que veio mostrar uma duplicação do risco de pólipos adenomas, portanto estamos a falar de lesões precursoras de cancro do intestino antes dos 50 anos, em crianças que tinham um consumo frequente de bebidas açucaradas. Estamos a falar de alimentos processados para todos os efeitos. Claro, também. E, portanto, nós conseguimos perceber que existe uma lógica que faz com que, provavelmente a forma como nós andamos a pensar hoje em dia, que é os adultos terem hábitos de vida saudáveis para reduzir o seu risco de ter doenças digestivas, nomeadamente oncológicas, até inflamatórias crónicas, é pegar apenas pela ponta do iceberg, porque o que está por debaixo é os anos em que nós, nas nossas idades mais jovens, não ligamos tanto, ninguém pensa em ter um cancro do intestino, por exemplo, um cancro do estômago quando tem 20 anos. O problema é que
o organismo começa a ser modificado nessa trajetória, nessas idades. E estes estudos vêm mostrar isso. Portanto, hábitos 20, 30 anos antes são depois a causa de nós termos problemas décadas mais tarde. E, portanto, se nós muitas vezes estamos a pensar em políticas de saúde, listas de espera e por aí fora, em consultas, exames, cirurgias, tratamentos de oncologia e por aí fora, nós temos que começar a pensar que é de muito cedo que algumas coisas têm que mudar para nós pensarmos no nosso sistema de saúde esses anos à frente, sustentabilidade dos sistemas de saúde. E a alimentação é, sem dúvida, um dos pontos fulcrais na atuação política, porque há uma tendência, muitas vezes nós dizemos os pais é que fazem a lancheira às crianças, os pais é que incutem maus hábitos. Nós não podemos culpar de uma forma direta, muitas vezes, as famílias e por aí fora, se muitas vezes as dietas estão limitadas pela capacidade socioeconómica das pessoas. Não só por isso, mas também pelo acesso a uma publicidade, como a Alexandra estava a dizer, que é extremamente apelativa. E nós sabemos que conseguimos mitigar esse tipo de fenómenos com políticas sérias. Basta ver o que aconteceu com o tabaco, que houve uma redução do seu consumo associado às restrições, não só às taxas, obviamente, sobre a compra do tabaco, mas à restrição nas publicidades. Claro. Hoje em dia não se vê publicidade ao tabaco. Em muitos locais não é permitida que as tabaqueiras façam publicidade a determinados esportes e por aí fora. E, portanto, isto também tem que ser extrapolado para outras áreas, nomeadamente na alimentação, porque todos os dias nós ingerimos alimentos, todos os dias nós estamos a expor o nosso organismo a agentes externos, antigénios, que podem, e isso podemos falar mais à frente, dar origem a fenómenos graves como doença oncológica propriamente dita. E não é um fator específico, não é aquele grupo de alimentos, ou aquele alimento, não, é o comportamento associado a vários fatores de risco que depois se associam e que cumulativamente aumentam o risco de ter uma doença como um cancro coloretal, um cancro gástrico por aí fora, de uma forma que se torna depois descontrolada. Portanto, por muito que nós melhoremos os métodos de rastreio, os cuidados de saúde e os tratamentos, vamos continuar a andar sempre atrás do problema. Não temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério da Doença, não é? Que corre atrás do prejuízo. E neste caso parece-me que os decisores políticos, com esta evidência científica e com estes dados, têm que tomar alguma atitude. Portanto, alguma atitude tem que ser tomada. Mas porquê que os pais insistem também em oferecer os alimentos ultraprocessados às crianças? E digo isto quando vejo um miúdo, uma criança de 1 ano, por exemplo, a beber refrigerantes. É desinformação? Em parte, obviamente, que há uma responsabilidade individual. As pessoas têm, hoje em dia, acesso a muita informação e têm sempre no final, a opção de dar um refrigerante ou uma garrafa de água, que vai ser sempre mais barato, vamos ser sinceros. Pois, neste caso, sim. Agora, se nós próprios, na nossa geração, como pais ou como avós, já nos fomos acomodando um bocadinho à substituição de um padrão alimentar saudável, muitas vezes atrás de estratégias de marketing, e as coisas que têm bom sabor estimulam a nível cerebral mecanismos de recompensa que são muito difíceis de contrariar. Isso depois é passado de geração em geração. Nós crescemos, há coisas que nós, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, nós não escolhemos, porque nos são incutidos pelo meio que nós estamos inseridos. E, portanto, o padrão alimentar, aquilo que nós comemos, a forma como nós comemos, é incutido desde novo. Nem sequer temos escolha em relação a isso. Depois vem uma pressão social e económica e os marketings e por aí fora, tudo à volta, que depois levam a essas situações quase extremas, ter uma criança de 1 ou 2 anos que pode ter um contacto com um refrigerante e parece que está tudo bem. E as nossas vidas atarefadas muitas vezes também fazem com que aquilo que é fácil de preparar, que já vem pré-feito, dá-nos muito tempo, facilita-nos imenso as tarefas, frequentemente até barato, mas lá está. O perigo está no comportamento, não naquela refeição em particular em que se consumiu. É uma dinâmica de dia-a-dia que depois é uma bola de neve ao longo de anos, depois são décadas e depois
andamos a sofrer naturalmente as doenças, quando poderíamos muitas vezes essas coisas ter precavido, e obviamente que há uma responsabilidade política, os políticos têm que efetivamente sentar-se à mesa em relação a isso, e já tem sido feito bastante em relação a isso, não só com os médicos, mas também com nutricionistas e com outros agentes na saúde, mas efetivamente estes dados vêm mostrar que os resultados, se calhar, não são assim tão satisfatórios como poderiam ser. É o suficiente. Até porque nós já fizemos melhor. As estatísticas mostram que nós já fizemos melhor. Portanto, terá sido algum desinvestimento nesta área? Será cultural? Não acredito que tenha sido tão cultural quanto isso. Provavelmente as políticas relacionadas com a melhoria da acessibilidade e da informação em relação a bons cuidados alimentares pode não ter acompanhado o investimento noutras áreas por parte da política e, claro está, quando nós estamos a falar de saúde, estamos a falar de todos nós. Sobretudo em Portugal temos um sistema de saúde baseado no Estado, essencialmente, no Serviço Nacional de Saúde, que dá resposta à maior parte da população, que é sustentado por todos nós, tem os problemas que tem, e muitos desses problemas não têm a ver com a gestão que a gente discute no dia-a-dia nos telejornais, não tem a ver apenas com a gestão, é de como é que nós tratamos a saúde dos portugueses, na prevenção, desde que nós somos muito novos, não é? Significa que a alimentação pode influenciar o risco de desenvolver esta doença, que continua a ser o cancro coloretal, não é? Um dos mais frequentes em Portugal e a surgir em pessoas cada vez mais novas. Certo, e isso tem que ver essencialmente com a alimentação. Obviamente que há outros fatores, até existe um estudo relativamente recente, penso que é de 2025, com mais de 500 mil de mulheres, a mostrar que entre os fatores de risco que são definitivos para cancro coloretal, e nós estamos a falar naturalmente da obesidade, do consumo do álcool, do consumo de tabaco, naturalmente, que estão associados a esse risco. O consumo de carnes vermelhas, em particular das carnes processadas, tem um risco também ele muito elevado. Diga-se até que em relação aos alimentos processados, e isto se calhar em termos de alimentação é ultraprocessados, essencialmente, que é o core aqui, portanto, o centro da nossa conversa, existe já evidência que mesmo que nós controlemos para outros fatores de risco o desenvolvimento de lesões malignas ou pré-malignas do tubo digestivo, o risco continua a poder ser atribuído apenas ao consumo de alimentos processados. E existe um risco que é proporcional ao consumo. Quanto mais nós consumimos, maior esse risco. Obviamente, quando nós estamos a falar de riscos relativos e riscos absolutos, não estamos a falar da mesma coisa. Uma coisa é o risco relativo, é quanto é que aumenta em relação ao resto da população um determinado comportamento numa determinada doença. Outra coisa é quanto é que é o risco de eu, na minha vida, vir a ter este problema por ter este hábito na minha alimentação. E a verdade é que, ao contrário, por exemplo, do tabaco aumenta em 20 vezes o risco do cancro do pulmão, o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta o risco à volta dos 18%, 20%, portanto estamos a falar de um aumento do risco global de 5, 6% para 6, 7, 8%, não é? Do ponto de vista de magnitude. Agora, se nós formos ver do ponto de vista populacional, e se formos também ver que isto frequentemente faz parte de um comportamento em si que já não é saudável, cumulativamente, tudo isto é muito significativo. E mais, estes são os fatores de risco modificáveis. Nós não escolhemos a nossa história familiar, por exemplo. Portanto, nós temos risco genético de ter desenvolvimento de determinados cancros, não que eles tenham que ser hereditários, mas que há um património genético que favorece o desenvolvimento de determinados cancros. O cancro coloretal tem essa história também, mas parte do risco tem que ver com bons comportamentos e a realização dos rastreios. As notícias vão saindo, vão falando muito dessa questão, mas esquece-se muitas vezes das medidas preventivas do ponto de vista da medicina, que também é importante referir e que também diminui de igual proporção o risco de se ter um cancro. Mas, efetivamente, nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo com estas coisas. Alimentos ultraprocessados, o que é que são exatamente, Sr. Doutor? Ora bem, os alimentos ultraprocessados são alimentos que contêm, na sua formulação, determinados produtos que permitem várias coisas, entre elas modificação daquilo que é o sabor, portanto o prazer que nós retiramos da alimentação, e por outro lado a forma de os conseguir conservar e manter num determinado estado durante um longo período de tempo. Tudo isso é bom por um lado, porque a comida processada, a forma como nós produzimos hoje em dia alimentos, em grande parte veio matar a fome em muito local. Não é que tenha vindo matar a fome de uma forma saudável.
O trabalho que nós temos que aqui desenvolver não é limitar por completo os ultraprocessados. Esse tipo de argumentação das dietas de wellness todos os dias, 365 dias por ano, não é realista e não responde àquilo que é o comportamento humano em si, nem aquilo que são a própria economia da alimentação, que não suporta que nós mudemos por completo num paradigma da alimentação, são só pelos custos e pela abundância que depois daí vem. Agora, o que é preciso é modificar parte desses comportamentos. Um achado muito fácil de entender tem a ver, por exemplo, com os grãos refinados, com as farinhas refinadas. Que comer um pão normal, uma carcaça num café qualquer, que não é saudável. Obviamente que não é o produto mais nutritivo. Não é rico em fibra, ou seja, é pobre em fibra, que seja fibra efetivamente saudável para o nosso tubo digestivo. Agora, não vamos limitar as pessoas de comer esse pão. Nós temos é que incentivar a que parte da fibra que essa pessoa ingere não seja limitada ao pão. Muitas pessoas dizem assim, como cereais e pão e por aí fora, já como muita fibra aí. É esse comportamento que tem que mudar. É manter alguma parte da alimentação que as pessoas têm algum prazer, mas ao mesmo tempo incentivar ao consumo de outras fontes que seguramente são mais saudáveis e que diminuem o risco de ter determinadas doenças. Por exemplo, em relação ao risco do cancro coloretal, há muita publicidade, má publicidade de que a adição de açúcar aos alimentos aumenta o risco diretamente de cancro coloretal. Isso não está provado. Não é verdade? A nível humano, isso não está provado. Qual é a questão? O comportamento associado a uma dieta mais hipercalórica, nomeadamente com a adição de açúcares e por aí fora, está associado a uma dieta mais pobre em fibra. Essa dieta pobre em fibra, a falta da fibra, é que modifica a nossa microbiota, faz com que ela comece a consumir o muco que está entre essas mesmas bactérias, essa nossa microbiota e a barreira intestinal. Portanto, há uma diminuição da sua espessura, o maior contacto entre as bactérias e o nosso epitélio do intestino, e é desses fenómenos que saem depois, obviamente, a perda de cooperação entre essas duas entidades, que é o nosso intestino e a nossa microbiota, e obviamente o desenvolvimento de determinadas doenças, ou seja, não é diretamente estamos a adicionar o açúcar, é todo um comportamento associado a isso, porque as pessoas quando têm um padrão alimentar, como os ultraprocessados, por exemplo, a metilcelulose, que também está associada precisamente a essa diminuição da camada de muco, que faz com que a microbiota perca abundante, cresçam bactérias mais potencialmente patológicas. Portanto, não podemos diabolizar tudo, temos é que procurar acrescentar as coisas que nos estão a faltar hoje em dia. E efetivamente, a dieta mediterrânica é um bom exemplo? É um excelente exemplo. A dieta mediterrânica, do ponto de vista da literatura médica, é provavelmente aquela que maior benefício em termos de saúde traz. Obviamente que há outras dietas que também o trazem. As dietas mais ricas em fibra, em comparação com as dietas mais baseadas em carnes vermelhas, portanto, a dieta chamada dieta americana standard, que é aquilo que nós habitualmente comparamos nos estudos, mais hipercalórica, obviamente que está associada não só ao maior número de aumento de marcadores inflamatórios, mas também até de alterações de ácidos biliares e por aí fora. Portanto, muda o ambiente em que o intestino se encontra. E essa alteração desse ambiente é frequentemente pró-oncogénico. Portanto, desenvolvimento de mutações e por aí fora pode levar aos tais pólipos e ao cancro coloretal. Isso está muito bem documentado. Mas eu acho que a mensagem aqui é nós entendermos que vivemos num mundo em que é difícil fugir a muita coisa. E se é impossível fugir a muita coisa, a educação deve passar por regular esses comportamentos alimentares de forma a diversificar o máximo possível a nossa dieta para que nós aumentemos o consumo de alimentos que são bons. E obviamente que isso vai passar por reduzir os ultraprocessados, reduzir o consumo de carnes vermelhas, que nós sabemos está associado a algumas doenças, em particular ao cancro coloretal, mas compensado, não eliminado por todo, porque isso não vai ser realista. E muito difícil de manter. Aqui há uns tempos também saiu um estudo sobre os casos de cancro do estômago serem mais no norte, precisamente pelo consumo das carnes processadas, enchidos, salsichas ou bacon. O cancro do estômago tem uma história um bocadinho diferente do cancro coloretal. O cancro coloretal é
mais comum que o cancro gástrico, ponto. O cancro coloretal justifica a nível mundial, a nível universal, um programa de rastreio estabelecido, que hoje em dia começa aos 45 anos, e começa aos 45 anos porque o número de cancros coloretais que são diagnosticados antes de 50%, dos 50 anos, passou de 5% para 10%, e foi essa a justificação para reduzir o rastreio dos 50 para os 45 anos. O rastreio do cancro do estômago não está estabelecido a nível universal porque há uma grande discrepância na incidência de cancro gástrico a nível mundial. Por exemplo, no Japão existe muito cancro gástrico, eles têm, na Coreia, têm métodos de rastreio, fazem endoscopias regularmente. Porquê? Têm muita infecção por Helicobacter, como nós também temos em Portugal. Portanto, 80% ou mais de 80% dos cancros gástricos têm que ver com a infecção por Helicobacter. Isto é importante, as pessoas tenham noção disso, e por isso é que nós erradicamos a bactéria mesmo quando as pessoas não têm queixas. Porque o cancro gástrico é, como o cancro do colo do útero, um cancro infeccioso para todos os efeitos. É derivado de uma doença infecciosa. Depois, existe variações regionais e, efetivamente, a norte de Portugal, a nossa dieta mais rica em enchidos, no sal. O sal é um fator que contribui para o desenvolvimento do cancro gástrico, faz com que a incidência no norte de Portugal seja maior do que no centro e no sul do país. Sim. No entanto, as políticas são as mesmas para todo o Portugal neste momento, porque se identifica a população em si. O nosso país não é assim tão grande para que haja políticas diferentes em áreas diferentes, sobretudo para o rastreio do cancro gástrico, que tem aumentado em algumas regiões do país, do mundo, outras têm diminuído por causa do rastreio e do tratamento da infecção pelo Helicobacter. Mas no norte do país ainda é um problema e tem que ver naturalmente com esse tipo de alimentos, alguns deles também processados, sobretudo os compostos nitrogenados que estão associados também ao desenvolvimento do cancro do estômago. Nós falamos do cancro coloretal porque é muito mais comum, mas efetivamente o problema também que se coloca no cancro gástrico. Obrigada, Sr. Doutor, por esta partilha, por esta reflexão. Vamos